Então, na aula anterior, que eu espero que vocês tenham assistido, né? Certo? Foi vídeo aula, né? Então, a gente viu a magnetostática, né? E agora a gente vai fazer isso toda vez, né? Meu Deus do céu. Vai ver agora mais uma parte desse capítulo 5, né? Hoje a gente vai ver as equações de Maxwell para magnetostática. Magnetostática, ainda no vácuo, né? Não falando de meios materiais e a natureza magnética dos meios. E com as equações de Maxwell também tem a formulação integral, e a gente pode resolver problemas com a formulação integral. Lei circuital de Ampère, né? Basicamente. Então, mais uma vez, nós vamos nos deparar com problemas de alta simetria, né? E que podem ser resolvidos com a formulação integral se esses problemas, se a distribuição de corrente tiver uma alta simetria. Certo? Muito bem. Nós temos já, foi derivado na aula anterior que B, o vetor densidade e fluxo magnético, pode ser obtido do rotacional de um vetor. Esse vetor foi chamado de potencial vetor. Né? E nós temos uma expressão para potencial vetor, né, para a distribuição de volume. Certo? Né? Potencial vetor é uma integral de volume, a μ0 aqui, J, que é a densidade de corrente. Ou seja, se vocês olharem para a expressão potencial vetor, ela é semelhante ao potencial escalar, a menos que a grandeza da densidade que aparece aqui é um vetor. Né? Se você olhar para essa expressão, tem o dV, tem a densidade aqui em cima, que é um vetor, tem a distância embaixo, distância do elemento, né? O elemento volume, né? dV', até o ponto de observação, seja dentro ou fora da distribuição. Isso aqui está no vácuo, né? Essa distribuição de corrente está no vácuo. Aqui você tem a corrente J, né? Um vetor J, densidade de corrente em ampere por metro quadrado. Então, essa expressão é muito semelhante, só para vocês perceberem porque isso é potencial, porque como a gente falou anteriormente, é a grandeza intermediária para você chegar na grandeza final. Toda a grandeza intermediária chama-se potencial. No caso, o potencial vetor, porque é um vetor, né? E olhando para a expressão potencial escalar de uma distribuição de carga, você tem muito parecido. dV', μ0 tem a ver com o tipo de campo, né? Mas aparece aqui ρ, x' sobre 4π no vácuo, no caso, né? ε0, distância, né? As expressões são análogas, né? Isso aqui cada componente dessa expressão é exatamente uma função desse tipo. Então, nós precisamos de duas equações, a nossa grandeza final é o B, né? Precisamos de duas equações. Você precisa saber quem é o divergente de B e quem é o rotacional de B. Bom, o divergente de B surge diretamente da propriedade de campos vetoriais, né? Se o campo B é o rotacional de outro vetor, né? Nós sabemos aquela identidade, né, divergente do rotacional de qualquer vetor é sempre zero, qualquer que seja esse vetor. Essa é uma propriedade do capítulo 1 que a gente derivou. Então, se B é o rotacional de um vetor, se eu calcular o divergente de B por essa propriedade, né, essa propriedade aqui, então imediatamente eu sei que isso aqui vai dar zero. Né? Então surge a primeira propriedade fundamental do campo B, né? O campo B não tem divergência. Ou seja, se ele tivesse divergência, isso aqui seria o quê? Na nossa interpretação, seria uma densidade de carga magnética, certo? Se existisse, mas não existe.
Então, isso já é a primeira afirmativa, né, que diz que não existe cargas magnéticas, monopolos magnéticos. Né? É o fato disso aqui sempre ser zero. Bom, essa é a primeira equação. Né? Então, não existe isso aqui, então dá zero. Qual é a segunda equação? Bom, a segunda equação é o rotacional de B. Então, vamos ver o que seria o rotacional de B. Né? Calcular, dado que B é rotacional de A, rotacional de B é rotacional aplicado duas vezes, né? Isso aqui tem uma expansão, está lá uma das identidades do capítulo Planck, isso aqui dá gradiente do divergente de A sendo vetor, divergente é uma função escalar e gradiente volta a ser um vetor de novo. Então, gradiente de uma função escalar que dá um vetor, menos o laplaciano vetorial de A. Tá? Então, a gente precisa agora, dado A, aquela expressão geral que eu acabei de mostrar, precisamos calcular duas coisas. Quem é divergente e quem é o laplaciano. Então, primeira pergunta, quem é o divergente de A? Dado que A é dado por aquela expressão. Segunda, quem é o laplaciano vetorial de A? Tá? Divergente de A, a gente pode mostrar, e está derivado aqui nesse capítulo 5, que dá zero. Existem duas razões que se pode... Como é que se mostra isso? Eu não vou demonstrar, mas vou só comentar. Tem algumas propriedades fundamentais, importantes, né, que a gente precisa saber como é que se prova que o divergente de A dá zero, certo? Fundamentalmente, na realidade, uma razão simples. O divergente de A dá zero, como é que se mostra isso? Pega a expressão para o A e calcula formalmente o divergente de A. Pega o divergente e calcula o divergente disso aqui, certo? E, ao se chegar nesse resultado de divergente de A igual a zero, passa-se por uma condição importante, né? Chega-se nessa expressão aqui, deixa eu colocar aqui, que é a equação, bom, está sem número aqui, essa equação aqui. Pode-se mostrar que o divergente de A, usando propriedades da função inversa, né, e teorema de Gauss, etc., divergente de A, pode-se mostrar que dá menos μ0 sobre 4π, né? Integral na superfície sigma ds' j escalar n, tá assim, sobre módulo da distância. Quem é essa superfície de integração? Bom, uma vez que você calculou, você tem uma distribuição de corrente no volume, né? Deixa eu aumentar esse volume aqui. Então você tem esse volume que tinha originalmente para o cálculo de A, tem que integrar no volume. E a superfície que limita o volume tem uma normal posterior, N, né? E essa é a superfície sigma. Então mostra-se que divergente de A dá essa expressão aqui, ou seja, elemento de área dessa linha. E aí aparece, isso aqui é vácuo, né? Isso aqui é corrente também no vácuo, pulverizando o vácuo, corrente, por exemplo, um enrolamento, tá certo? E aparece a projeção do J na direção normal à superfície. Observem, fora dessa região, a corrente é zero, não tem corrente, certo? Porque eu fiz um volume de integração que contém toda a densidade de corrente. Então, no exterior desse volume não tem corrente. Porque se tivesse, meu volume pegaria essa corrente também, certo? Então, nós temos uma condição de contorno para o J, N escalar J2 menos J1 no regime estacionário, vocês estão lembrados, isso aqui dá zero. Né? Tem uma condição de contorno, né? Isso aqui, essa diferença dá menos dρs dt, certo? Mas como dρs dt igual a zero, dá zero isso aqui. E como aqui fora J igual a zero, então o J normal calculado pelo lado de dentro é zero. Certo?
Então, dada essa condição de contorno, dado que o meio 2 é esse, meio 1 é esse, J2 é 0, J1 igual a J. Então, conclusão, projeção de J na direção normal igual a 0. Nós já comentamos isso anteriormente, né? A gente falou que numa região de corrente, a corrente não pode cruzar para um outro lado que não tem corrente, certo? Ela simplesmente passa tangenciando, né? A linha de corrente ela tem que fazer isso aqui, ó. Mas nunca cruzar, ela pode fazer isso aqui, mas tangenciar a superfície, nunca cruzar, porque senão violaria a condição de contorno, certo? Então, tem essa propriedade, dessa propriedade mostra-se o quê, né? Tem que se provar isso aqui, tá certo? Mostra-se que essa integral de superfície dá 0, ou seja, divergente de A igual a 0. Tá? Então, a primeira resposta está dada, né? Divergente de A igual a 0. Certo? Falta agora o Laplaciano de A. Nós temos algo interessante aqui, né? Nós temos a expressão por A. Então, a pergunta é essa: dado A, quem é Laplaciano de A? Tá? Eu tenho a expressão, eu tenho a solução dessa equação diferencial na realidade. Tá? Então, qual é a equação diferencial que dá essa solução? Essa é a pergunta, na realidade. A gente pode responder essa pergunta analisando problemas semelhantes. Dado φ, função potencial, numa região aberta em que tem um volume de carga, dado pela densidade de carga ρ, quem é o Laplaciano de φ? Ora, a solução dessa equação é essa aqui, certo? Qual é a equação que a potencial satisfaz no espaço? Equação diferencial. Poisson menos ρ sobre epsilon zero. Então essa é a resposta, certo? Se φ é dado por isso, é porque Laplaciano de φ é dado por isso aqui. Certo? São coisas equivalentes, né? São representações equivalentes de φ, né? Uma é uma equação diferencial, outra é a solução dessa equação diferencial, que é essa integral. Então aqui a gente está quase próximo a responder essa pergunta, só que aqui é vetor, certo? O que eu vou fazer? Vou decompor em cartesianas, certo? Ambos os membros. Suponho que você escreva A dessa forma. Soma de I igual a X até Z, né? De AI. AX vezes AX, AY vezes AY, Z vezes AZ, e J também, certo? Em cartesiano, né? Porque em cartesiano os vetores são constantes, certo? E a gente não integra o vetor, né? O vetor pode sair da integral. Então a gente vai pegar essa expressão componente a componente, né? Se eu pegar a componente x de j, eu tenho a componente x de a. E assim por diante. Ou seja, essa equação é válida para a iésima componente, né? Aí, eu vou calcular cada componente, depois soma vetorialmente, eu tenho A, né? Certo? Então a pergunta é essa. Bom, outra coisa, né? Só para o Laplaciano de A, né? É soma de I igual a X até Z, o Laplaciano desse produto aqui. Aí, certo? Só que esse vetor é constante, né? Pode ser um vetor, então fica aqui soma I igual a X até Z, aí Laplaciano da função escalar aí. Certo? Então, ou seja, para mim calcular o Laplaciano do vetor, basta calcular o Laplaciano do escalar, da componente escalar. Então a pergunta é essa: dada a solução para a componente escalar, certo? Quem é Laplaciano de aí? Só olhar aqui para essa outra expressão para o potencial. O ρ, certo? Vira quem? JI, certo? Na nossa equação, né? 1 sobre epsilon zero vira
μ0. E a gente pega essa equação, tira o ρ, bota JI, botamos sobre a opção 0 μ0, você tem o Laplaciano de JI diretamente. Tá? Laplaciano de AI, aliás. Laplaciano de AI menos μ0 JI. Daí agora faço a soma, né? Laplaciano de AI é menos μ0 JI. μ0 sai, fica a soma de AI JI que dá J. Laplaciano de A vai ser menos μ0 soma de I igual a x até z aí JI, e isso aqui é o vetor J, né? Aí nós temos a segunda resposta. Laplaciano de A igual a menos μ0 J. Aí, bom, então vamos lá para trás de novo, né? Bom, isso aqui é 0, certo? Isso aqui é menos μ0 J. Temos a resposta para o rotacional de B agora. Tá? Rotacional de B, quem? μ0 J. Tá? Então você tem divergente de B é 0. Rotacional de B é μ0 J. Então isso diz uma característica, ou seja, isso é o contrário do campo elétrico. O campo elétrico tem rotacional 0, divergente diferente de 0. Né? O campo elétrico faz isso, né? Pode sair de um ponto do espaço, certo? Se tiver um ponto de carga ali, então você gera linhas ou elas chegam naquele ponto, dependendo do sinal. Isso quer dizer que, bom, primeiro, as linhas de B não vão mais ser, não pode começar nem terminar, a linha de B tem que ser assim, certo? Pode se fechar, né? Essa natureza é totalmente diferente do campo B do campo E, certo? Então, essas são as equações diferenciais da magnetostática no vácuo, certo? Ainda não falou em meios materiais. Talvez seja oportuno a gente introduzir, como a gente fez no caso da eletrostática, o vetor campo magnético, que ainda não foi tocado. Né? Vamos definir, para eliminar o μ0, certo? O μ0 dessa equação, posso colocar um campo, certo? Que tem aqui um fator multiplicativo μ0 que cancela esse μ0 aqui, certo? Então, no vácuo, ele vai definir B igual a μ0 H, certo? Só no vácuo. Essa seria a relação constitutiva válida para a magnetostática no vácuo. Simplesmente um produto de duas quantidades parecidas, né? Tem o mesmo comportamento. A gente vai generalizar esse conceito. Lembrando, isso aqui é vetor densidade de fluxo magnético, medida em Weber por metro quadrado. E esse novo vetor vai ter uma definição mais generalizada para ele, é chamado vetor campo magnético. Então aqui, a grandeza original é o B. Ele surgiu da força magnética, né, em circuito de corrente. O B é a grandeza original, certo? Que nem lá no caso, quando a gente fala original, é no formalismo do eletromagnetismo, quem surge naturalmente é primeiro B e artificialmente o vetor H, um vetor auxiliar, né, para facilitar o tratamento de bens materiais que a gente vai mostrar depois, certo? No caso elétrico, quem surgiu primeiro é quem? O campo E elétrico, e como grandeza artificial, né, a gente definiu o vetor D, que é a densidade de fluxo elétrico, né? Observe, é meio confuso, né? Esse aqui é a densidade de fluxo magnético, é original. O densidade de fluxo elétrico é o ciclo secundário, no caso elétrico. Tá? Então aqui primeiro a densidade de fluxo magnético, depois é o campo magnético, que é a grandeza auxiliar. O campo elétrico é a grandeza original. Né?
certo? Então, se eu introduzir o campo magnético no vácuo, então ficamos aí com, se eu colocar μ0h aqui, μ0 sai, fica uma equação mais simples. Tem aí duas equações, que são as equações que vão rotacional de H igual a J, divergente de B igual a zero. A gente vai ver que essas são as equações finais da magnetostática, com a própria definição, com a conexão adequada entre B e H. Observem que, se eu aplicar os teoremas da análise vetorial, e se eu multiplicar ambos os membros dessa equação por um elemento de área, né, essa aqui é a forma diferencial, aqui sempre isso, né? Se eu aplicar, por exemplo, aqui, né, multiplicar por um elemento de área qualquer, ds, produto escalar em ambos os membros, e integrar, passo 1, passo 2, fizer isso aqui, numa superfície aberta, certo? Tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? O fluxo, a corrente que atravessa essa área S. Né? E, usando o teorema de Stokes aqui, né? Isso aqui vai dar o quê? Circulação de H igual a então, qualquer que seja a área, ou seja, peguem uma área aberta S e circule essa área por um caminho C. Tá? É isso que esse teorema está dizendo. Né? Calcule a corrente que atravessa essa área. Deixa eu pegar aqui mais ou menos a geometria. E essa área atravessada é essa. Não precisa existir nem campo nem corrente, mas a lei é essa aí, tá certo? Se existirem essas duas coisas, se você calcular a circulação de H, né, nesse caminho fechado, usando, né, a regra da mão direita, certo? O sentido é esse, né? E não o contrário. Então, a circulação de H me dá a corrente total envolvida que passa enlaçada por C. Então, nunca se pode esquecer essa conexão. C é um caminho que limita a área S, através da qual se calcula a corrente. Tá? A gente vai mostrar aqui já um pouco mais disso aqui, como se usa isso. Bom, e a outra equação seria o teorema de Gauss, né? Se eu calculo, ou seja, densidade de carga magnética zero, ou seja, a lei de Gauss para o magnetismo, né, é o fluxo magnético para fora da superfície fechada da zero. É a carga envolvida, que seria a carga magnética. Então, o que eu faço? Eu tenho divergente de B igual a zero, eu simplesmente aplico, multiplico por dV, né, da zero aqui, né, integro. E aplico o teorema de Gauss. Né? Integral divergente no volume é o fluxo magnético para fora desse volume, para fora da superfície, né, que limita desse volume. Ou para dentro da zero também, né? Faz, né? Então, é simplesmente a reafirmação que não existe carga magnética, né, na natureza. Você tem essa segunda lei integral aí. Né? Então, magnetostática. No vácuo, introduzimos um vetor H, né, que B igual a μ0H, equações diferenciais, divergente de B igual a zero, rotacional de H igual a corrente, densidade de corrente, e as formas integrais, fluxo magnético zero, e circulação de H é a corrente envolvida pelo caminho. Se eu comentar um pouco mais a respeito da lei, essa segunda equação é conhecida como a lei circuital de Ampère, né?
certo? Essa aqui, né? Vamos explorar um pouco mais. Dividir esse quadro aqui para eu sei onde é que está o limite dele. Tá bom, depois eu divido mais. Tem mais coisa aqui. Observe o seguinte, né? Vou pegar aqui um cilindro, sabe? Cilindro, um condutor, imagina um condutor, uma região cilíndrica em que você tem mais ou menos aqui um pedaço dele. Muito bem, suponha que você tenha uma corrente I atravessando esse condutor, certo? Isso aqui é uma tampa, né? Outra tampa, sabe? Mas você tem uma corrente I fluindo aí. Eu posso aplicar a lei de Ampère em vários caminhos aqui, por exemplo, né? Por exemplo, posso pegar um caminho externo, totalmente, passando por fora aqui, certo? Vou lá por fora, né? Posso pegar um outro caminho, pega um pedaço dessa distribuição, certo? Eu vou pegar aqui embaixo porque dá para ver melhor, né? Vou pegar um caminho aqui, que pega aí parte do cilindro. Tá? E vou pegar um caminho externo. Tem 3 caminhos diferentes, certo? E aplicar a lei de Ampère nos 3 casos. Vou chamar esse aqui de C1, de acordo com a nossa figurinha aqui também, né? C2. E aqui é C3, certo? Então, se você for aplicar a lei de Ampère nos 3 casos, né, por exemplo, aqui fora, calcular a circulação do campo magnético, a área limitada a essa área aqui, não tem corrente passando aqui, então se eu calcular a integral de HDL ao longo de C1, dá 0. Tá? Não quer dizer que o campo é 0, quer dizer que a circulação dá 0. O campo existe, mas dá 0. Se eu calcular em C2, vai ser a corrente envolvida por essa área. A área S2 é toda essa área aqui, certo? Essa é a área de integração que a gente fala, né? Toda ela, certo? Só que a integral de JDS vai dar 0 nessa parte externa aqui. Nessa parte interna, vai dar a porção J não nulo aqui, você integra uma parte aqui dentro, você integra toda a área, aqui dá não nulo e aqui dá nulo, certo? O resultado. Mas a integral é na área todinha, certo? Só para vocês saberem que é assim formalmente que se calcula, né? Você olha a área e vê, bom, onde J for 0 não tem contribuição, onde J for não nulo tem contribuição, seria essa área aí, e essa corrente aqui vai ser menor do que I. Então, se você calcular ao longo de C2, que é o de HDL, vai dar menor, né, do que I. Certo? E
no último caso, no caso C3, a área de integração é toda a área limitada por C3, que inclui tudo isso aqui, certo? Você integra em toda essa área, mas, mais uma vez, né, você vai ter um resultado que só vai ocorrer nessa interseção aí. Né? Quando você calcular a integral na área todinha, que é essa área S3, né? Então vai dar 0, 0, 0, quando chegar dentro você tem a contribuição que vai dar I. Né? Então, integral de HDL vai dar exatamente, qualquer que seja, você pode abrir quanto você quiser essa área, vai dar sempre a mesma coisa. I, que é a contribuição exterior da zero. Tá? Embora simples esse conceito aqui, a gente tem que sempre lembrar disso, porque o erro que ocorre no uso da lei de Ampère para calcular campo é exatamente na hora de você pegar a área de integração. As pessoas erram. Tá? Tem que saber que quando tem porções que não tem corrente, dá zero a contribuição. Né? Então, ou seja, resumindo, né, C é o caminho que limita S. Então isso não pode ser esquecido. Tá? Onde quer que seja, C limita S. Em partes de S em que corrente seja zero, não há contribuição. Muito bem. Bom, temos aí agora a lei de Ampère. E como a lei de Gauss também, no caso elétrico, né, a gente pode usar a lei de Ampère para calcular campos. Né? Basicamente a lei de Ampère e propriedades de simetria da distribuição. Né? Então, determinação de campos. Na verdade, a gente rigorosamente tem que usar duas equações, não uma só. A gente usa basicamente a lei de Ampère porque a outra ela é utilizada implicitamente quando você soma contribuições, né? Você decompõe sua distribuição em pares, né, de elementos e analisa vetorialmente a contribuição desses pares de elementos. E nessa análise você no fundo está usando a outra equação. Está embutida na análise, certo? Ou seja, no fundo está usando a lei de Biot-Savart para saber qual é a contribuição, quais as componentes do campo presentes. Então, a gente vai falar assim, determinação de campos com o emprego da lei de Ampère, mas no fundo estamos usando as duas equações, tá? Integrais, né? Quem realmente determina alguma coisa é a lei de Ampère, no final, né? Então, observem, como ele está no vácuo, né, a gente vai calcular o campo magnético H e B é vezes H. Né? Então, no fundo, ele está calculando ou B ou H, né? Essa formulação. Então, observem, né? A gente tem essa equação integral. Né? Então, a incógnita, dado J, quem é H? Mais um problema de equação integral. A incógnita está dentro da integral. Rigorosamente, teria que saber primeiro quem é H para calcular a integral. Né? Então, o que tem que saber? Né? Tem que ter certas as situações em que no caminho de integração, a projeção de H seja constante, de forma que ele possa sair da integral. Só nessa situação que a gente conseguiria determinar o H. Certo? Então, mais uma vez, a gente vai poder usar essa relação integral, a lei de Ampère, para obter H em problemas de alta simetria. Então, há aquelas duas questões fundamentais, né? Componentes do campo presentes. A gente usa a lei de Biot-Savart para analisar isso, quais são as componentes presentes. Então, quais são as componentes presentes e de que coordenadas
essa componente ou essas componentes dependem, né? Então, dependência com as coordenadas. Como eu falei anteriormente, se a resposta for uma componente só e dependência com uma coordenada só, a gente resolve. Caso contrário, só numericamente ou resolvendo a equação diferencial. Tá? Se o campo depende de mais de uma variável, aí não tem como resolver usando a lei de Ampère. Tá? Então, só alguns problemas que... isso aqui a gente usa a lei de Biot-Savart. Tá? A lei de Biot-Savart é utilizada no cálculo de B ou equivalentemente de H. Né? Só lembrando, né? O campo B na lei de Biot-Savart, generalizado, né, é dado por essa expressão aqui. Dv' I0 J vetorial x menos x' sobre 4π módulo cubo. Essa é a lei generalizada. E H, mesma expressão, só que não tem M0, né? B igual a M0H, né? Então H seria dv' J vetorial x menos x', né? Só uma folha aqui, sobre 4π módulo cubo. Então vamos só relembrar aqui, né? Quer dizer o seguinte, né? A contribuição de um elemento num ponto, x', está na direção desse produto vetorial. Certo? Então vamos ver aqui. Então, se eu estou aqui, x' e x está nesse ponto, digamos que j esteja apontando numa determinada direção, vou botar assim para ficar fácil, deixa eu ver. Se j está assim, né? Então, o produto vetorial de j com esse vetor de diferença, x menos x', aqui, esse vetor aqui. Esse produto vetorial, então, nesse ponto, a contribuição desse elementozinho, que está, não coloquei aqui, mas aqui tem um volumezinho diferencial dv', né? Em que você mede uma densidade de corrente j. Então, nesse ponto, a densidade de corrente é na direção do polegar, né? O produto vetorial de j com x menos x'. Você seria entrando aí no quadro, certo? Vamos dizer que esses dois vetores estão no plano, né? Esse aqui vai entrar no quadro, certo? Então, o dB, né? Ou o DH estariam nesse sentido aí, certo? Pega o J, vetorial x menos x', lá naquele ponto, esse JDV produz esse dBzinho nesse sentido. Então, essa é a coisa que precisa saber para a lei de Biot-Savart e saber que as coisas dependem da distância, né? Elementos equidistantes de um ponto produzem o mesmo efeito, certo? Mesma magnitude, né? E a direção do vetor é dada pelo vetorial. Então, é com isso que a gente vai saber como determinar as componentes de campo presente de uma distribuição. Né? Por exemplo, vamos fazer aqui alguns exemplos. E a dependência com as coordenadas a gente faz como? Pela sua simetria. A gente roda a distribuição, translada a distribuição e vê se há modificação. Né? A gente descobre as dependências. Né? Exemplo simples é do fio infinito. Né? Foi calculado pela lei de Biot-Savart e agora vamos calcular pela lei de Ampère. Vou botar ele horizontalmente, que é melhor. O fio infinitamente longo, vou botar o eixo Z horizontal aqui, que flui uma corrente I. O fio é infinito, né? Tem só um trecho dele. Deixa eu ficar agora. Certo.
Então, deixa o Z tá aqui, né? Infinitamente longo. Então, vamos dividir esse fio ao meio, em algum lugar, certo? Digamos que a gente seccione isso aqui no meio. Vamos calcular o campo nesse plano aqui ortogonal, certo? Ao fio. Essa reta tá meio ruim, né? Deixa eu fazer uma melhorzinha. Então, eu analiso a questão das componentes presentes. Eu vou olhar aqui, tá certo? E pegar simetricamente esse plano, elementos de corrente. A corrente faz isso aqui, né? Na verdade, a nossa lei agora muda, né? Isso aqui se transforma, JDV se transforma na lei filamentar, né? Para elementos filamentares. Isso aqui se transforma em IDL'. Tá? DL' é um vetorzinho de deslocamento ao longo do caminho percorrido pela corrente I. Aqui tem um elemento DL' aqui. Eu pego simetricamente outro elemento localizado equidistante do plano. De forma, por que eu estou falando isso? Porque essa distância aqui é igual a essa, certo? Eu analiso as contribuições. Você tem produto vetorial desse vetor. Isso aqui é o x', né? X' é esse vetor aqui, certo? E o x seria esse vetor aqui. O modo de x' é o mesmo para os dois casos. Tá? Então, isso, produto vetorial com x' dá o quê? Dá uma contribuição que está entrando no quadro, né? Certo? Não está saindo, né? Não, desculpa. Não, saindo. Né? DL vetorial x'. Não, tá certo. X' esse vetor. Tá certo, não, tá saindo do quadro, né? Eu fiz certo no anterior, foi? Fiz, deixa eu ver aqui. J. Esse aqui tá certo, né? X menos x', tá certo. Esse aqui, I, vetorial esse vetor, né? Dá isso aqui, né? Então a contribuição desse elemento dá saindo, tá certo? Já dá. E a contribuição desse elemento também, né? Dá saindo. Né? Nesse caso específico, a soma dos dois está na direção desse vetor. E esse vetor aqui, né? Se você olhar isso aqui, isso nesse sentido aqui, é um aumento da variável φ, certo? Que o eixo Z para lá, né? Φ aumenta para cá. Então, o vetor H só tem uma componente, que é a componente azimutal, e você não sabe de quem ela depende, de R, φ ou Z, certo? Princípio, a φ. Então, responder a segunda pergunta, né, eu acho. Que componente? Na primeira pergunta, quais são os componentes? Já respondeu com análise de decomposição usando a lei de Biot-Savart. Ou seja, no fundo, estou usando divergente de B, porque a lei de Biot-Savart é equivalente àquelas duas coisas, divergente e rho funcional de B. Né? Segunda coisa é de que coordenadas essa componente depende. Né? Daí fazemos o quê? Operações de translação em relação a R, rotação em relação a φ e translação em relação a Z. Translação em relação a Z, a contribuição ao fio permanece inalterado, então não vai depender de Z. Tá? Rotação do fio em torno dele mesmo, né? Não muda a distribuição, certo? Então o campo não depende de φ. Daí você tem aí translação. Se eu estou num ponto aqui, observando o efeito magnético, pego o fio de loco em relação a esse ponto, é de se esperar que o efeito enfraqueça ou fortaleça, dependendo de para onde eu vou. Então fica só uma dependênciazinha na variável R, certo? Então H da forma é a φ de R. Você tem a natureza nova aqui, né? A componente azimutal é uma dependência na coordenada radial. Né?
Certo? Então, preciso descobrir agora um caminho fechado em que a projeção de HDL seja constante. Né? Então, vamos botar o fio aqui. Obviamente, eu vou envolver o fio, né? Com um caminho em que eu mantenha o raio de curvatura fixo em R. Como o meu H é sempre azimutal, certo? Ele vai ser sempre paralelo a um elemento dl, né? R, dφ, afim. Quando eu integrar integral de JDS nessa área todinha, vai dar o quê? Essa corrente aí. É como se eu pegasse isso aqui e olhasse a seção transversal dele, né, que fosse muito pequena, mas integraria JDS na seção transversal do fio, que daria I. Ele é muito fino, sabe? Então, lei de Ampère, né? Integral de Hφ a φ, escalar R dφ a φ, φ variando de 0 a 2π, que me gera um caminho fechado, vai dar corrente envolvida. Hφ só depende de R, né? Produto escalar de φ com a φ dá 1, então Hφ sai da integral, fica Hφ integral de 0 a 2π. O R também sai da integral, então bota aqui RHφ, integral de dφ. Isso aqui vai dar 2π, né? Temos aí o resultado. Certo? Ou seja, o campo H é um campo azimutal. Ampère por metro. Né? Olha sempre a unidade, né? Ampère por metro. Quem é o campo B? B igual a μH. Certo? Vou fazer esse do plano aqui, tá certo? Que mostra também uma outra superfície de corrente, né? Se calcula pela lei de Biot-Savart diretamente ou usando a lei de Ampère, que é mais um problema de alta simetria. Então vamos ver o plano de corrente. Plano infinito. Você tem aí um segmento desse plano infinito, né? Vocês sabem, essas situações são situações que não são realizáveis, mas são boas aproximações para o campo próximo da superfície corrente, né? Então, sempre instrutivo calcular essas coisas. Então, você tem aí eixo Z, sem perda de generalidade, eu posso colocar minha linha em qualquer lugar no plano infinito, direção X, direção Y, elemento de corrente, densidade de corrente é de superfície, corrente superficial, K, né? Mais uma vez aquela pergunta, né? Quais são as componentes presentes para o campo? Vamos olhar esse campo agora de frente como sendo Vamos olhar esse plano infinito como sendo uma plaquinha, sabe? Olha essa plaquinha como sendo constituída de fios, né, paralelos, certo? É como se tivesse uma distribuição de fios muito próximos, né? Só para dar uma ideia, se eu quiser calcular a corrente, vou calcular,
corrente que atravessa essa área aqui, né? Qual é a corrente que atravessa essa área, né? A densidade é K, né? Na direção, essa direção aqui é X, deixa eu botar aqui. Assim. Isso aqui é Y, né? Deixa eu botar grande. Direção Y, direção Z, e X está saindo do quadro, né? Então, se eu, bom, quem é a corrente que atravessa essa área aqui? É K, escalar anormal, certo? Ao segmento, né? É K escalar anormal. Anormal é anormal ortogonal ao segmento, para onde K é a projeção de K ao longo dessa normal aqui. Olha isso aqui como sendo a área atravessada, certo? Dx, no caso, né? Integral de x1 a x2. Deixa eu botar mais para baixo aqui. Vou fazer isso, talvez, né? Integral de x1 a x2. Onde n é, desculpe, não é dx, não é dy, não, esse aqui é y, está tudo errado aqui. Y1 até Y2, né? Está errado, paga tudo. A normal, né, no caso, a normal aqui sai do quadro, n igual a x. Então a corrente, essa corrente aqui vai ser I igual a integral de y1 até y2 k escalar a x, no caso, né, dy. Assim calcula, certo? É como se a corrente tivesse distribuída na área dessa placa, né? Então a área atravessada é dy vezes a espessura, e a espessura entra a densidade de carga corrente superficial. K é um vetor constante, vamos dizer que K seja K0 a x. Então, se eu quisesse calcular a corrente que atravessa o segmento, que vai de y1 até y2, seria o quê? K0 a x escalar a x da 1, integral dy, né? Que vai dar K0 vezes y2 menos y1. Essa é a corrente que atravessa essa área, né? Ou seja, a corrente que atravessa essa área todinha é só aquela parte que está na placa, certo? No plano, né? Que daria esse valor aí. Tá? Muito bem. Essas coisas aqui. Essas coisas aqui, eu vou ver essa figura ainda, né? Então, observe, né? Bom, então voltemos. Isso aqui é só para a gente reforçar, relembrar como é que calcularia a corrente que atravessa uma certa área, né? Essa é a forma de calcular. Então, quais são os componentes presentes para esse problema? Né? Lei de Biot-Savart, mas a gente já vai usar o fato que a gente conhece o campo de um fio infinito, certo? Então, vem aqui nesse ponto e pego dois fios desse aqui. Equidistantes, pego um fio a uma certa distância, pego duas distâncias equivalentes, pego dois fios desses e calculo as contribuições, e analiso as contribuições deles, né? Então, esse fio aqui faz uma corrente assim, né? A corrente do fio faz isso, em torno do fio, tá? Então, esse aqui vai estar na nossa referência, né?
Posso até fazer ela, né? Deixa eu ver. O que eu faço mesmo? Talvez eu faça isso, não dá. Não dá para fazer isso. Né? Posso fazer isso aqui, né? Pronto, acho. Mais ou menos assim, certo? Então esse fio faz um campo que é desse jeito, em torno dele, certo? O campo desse fio aqui. Estou lutando contra todos esses. O campo H desse fio faz isso, né? Em particular, nesse ponto aqui, ele é tangente, está fazendo isso aqui, ó. Mesma coisa para o outro, né? Outra circunferência equivalente. Bom, se eu fizer essa circunferência aqui, eu vou achar exatamente a posição dele. Deixa eu achar a posição dele aqui. Mais ou menos. Pronto. Então o fio está ali aqui nessa posição mais ou menos, tá certo? E ele me contribui um vetor H tangente, né? Está muito bem desenhado, mas se a gente somar os dois, vai dar um campo como? Assim, né? Certo? Porque esses ângulos são iguais, esses tamanhos são iguais, certo? Então a resultante vai dar na direção menos y em cima. E se você fizer a análise embaixo, né? Volta aqui nesse ponto, por exemplo. Isso com isso, certo? Vai dar isso. Tá? Então o vetor da H, ele é da forma para a esquerda acima e para a direita abaixo, ou seja, não importa em que direção seja, né? O sinal a gente vai descobrir calculando, certo? O que importa é que o H só tem uma componente, que é a componente Y, certo? Então H é da forma H de Y, que é uma função de três variáveis, né? X, Y e Z, em princípio, mas uma componente presente na direção Y, com a seguinte propriedade, certo? HY de X, Y, Z é igual a menos HY de XY menos Z, certo? Ele muda de sinal. Se você botar a mesma coordenada menos Z embaixo, for menos Z embaixo, você tem um campo que é, em princípio, simétrico, né? São ímpar de Z, digamos assim. Tá? Dependência com as coordenadas, né? Nós temos aí esse plano infinito, tem simetria de translação na direção X, na direção Y, né? Tá? Ou seja, se eu transladar o plano nas duas direções, nada acontece. Então, meu campo não deve depender de x e y, só se eu me afastar do ponto de observação. Né? Se eu for nessa direção z, com o plano, eu vou modificar o campo em princípio. Né? Então, resultado, com essa análise, você já dispensa essas duas contribuições, dependências aqui. Certo? Então, H é da forma H de z, só tem a componente de y, vamos reescrever aqui. Com a propriedade importante que não podemos esquecer, que HY de menos Z menos HY de Z. Tá? São ímpar de Z. Então vamos aplicar agora a lei de Ampère, né? Eu vou pegar aquele segmento quadrado de novo. Isso aqui. Essas coisas aqui. Esse negócio aqui todinho. Tá? Vou tirar isso aqui. Ok, então vamos pegar agora aplicar a lei de Ampère. Então observe, né? Como eu não sei a dependência em Z do campo, certo? Eu vou pegar um retângulo, né? Minha superfície fechada vai ser meu caminho fechado vai ser um retângulo, né?
Só que esse retângulo vai estar equidistante do plano, os dois lados dele, certo? Então, mais ou menos assim. Então, esse segmento aqui está no ponto de coordenada Z. Né? Isso aqui é coordenada, chama de Z1, certo? Z igual a Z1. E aqui Z igual a menos Z1. Por que eu estou falando isso? Porque, em princípio, eu acho que o campo depende de Z. Né? Então, eu vou pegar dois segmentos em que o campo tem a mesma magnitude, certo? Pega pelo menos a mesma distância. Né? Eu vou calcular a circulação nesse caminho fechado. Aqui a coordenada é Y1 e aqui é Y2. A corrente envolvida eu acabei de calcular, né? K0, Y2 menos Y1, certo? Vamos calcular agora a circulação de H. Vai ter essa integral de HDL de Y1 da Y2, mais zero, porque o H está sempre na direção Y, né? Todo escalado a zero, então aqui dá zero e aqui dá zero. Então vai dar, aqui é a integral de linha, né? Então agora que tem que tomar cuidado, certo? Vou fazer aqui do lado. Então vai ser a circulação de H. Vai dar o quê? Vamos colocar direitinho. Integral de Y1 a Y2 de HY de menos Z1, tá? A Y, produto escalar com DL. Bom, quem é DL em coordenadas cartesianas? Aqui nesse segmento. Essa direção é a direção qual? Y, né? É DY a Y, certo? Mais, aqui dá zero, então mais essa integral aqui, mais integral de Y2 até Y1 de HY de quem? De Z1 a Y. Observe que eu não estou colocando sinal nenhum, HY de Z1 vai ser calculado. Tá? Produto escalar com quem? Quem é o elemento de comprimento aqui? Oi? dy a y, mais dy a y. Mesmo que você vá para lá, o elemento componente y de dl é dy a y, e não menos dy a y. Certo? Quem diz para onde vai é os limites de integração. Se você botar menos aqui, vai cancelar o menos daqui também. Certo? Então você tem que botar direitinho aqui para não errar. Tá? Corrente envolvida deu quanto? Isso aqui. Eu posso botar essa parte K0. Estou calculando aqui, vai dar HY de menos Z1. Produto escalar da 1, integral dy da Y2 menos Y1. Isso aqui vai dar HY menos Z1, Y2 menos Y1. E aqui vai dar HY de Z1, Y1 menos Y2. Certo? Ou seja, isso aqui dá, na realidade, menos HY de Z1, Y1 menos Y2. Desculpa, Y2 menos Y1, né? Aí, então, nós temos HY de menos Z vezes isso, menos HY de Z, fica em evidência Y2 menos Y1, igual a K0 certo? Cancela, né? E aí nós temos aquela propriedade, né? Simetria. HY menos Z vale quanto? Menos HY de Z. Então dá menos 2HY de Z igual a K0, ou seja,
HY de Z, vamos botar Z agora, certo? Igual a menos K0 sobre 2. Aliás, Z1, mas bota aqui Z1, certo? Porque Z1 é positivo, certo? Então, o campo lá em cima é para o lado esquerdo, como a gente falou, certo? E o campo embaixo é menos do campo em cima, ou seja, H pode ser escrito assim, né? Menos K0 sobre 2 módulo de Z sobre Z. Na verdade, não precisa nem disso aqui não. Tá assim. Módulo de Z sobre Z. Aí, né? Trazer positivo. Ou seja, o campo é sempre constante de cada lado, né? Resultado que a gente já sabia. E muda abruptamente de sinal quando você passa pelo plano. Muda, aqui está o plano, né? Muda abruptamente para cá, sabe? Isso se torna constante, uma função ímpar. B vai ser quem? M0H menos M0 K0 sobre 2 módulo de Z sobre Z a Y. A gente obteve de forma mais rápida o resultado em relação à aplicação da lei de Biot-Savart, né? Seguindo os passos semelhantes ao que foi feito no capítulo 2, vamos falar sobre o dipolo magnético. Lá na eletrostática, a gente falou que a matéria isolante, né, é constituída de átomos, né? Condutor também, né, mas isolante especificamente. O efeito elétrico de meios isolantes é um efeito produzido pela separação de cargas, né, pelo estado de polarização. O elemento fundamental que aparecia na eletrostática de meios isolantes era um par de cargas, né, separadas de uma certa distância, que era o dipolo elétrico. Então, lá na eletrostática você começa, primeiro, cargas isoladas, monopolos, a gente sabe, né, o campo de uma carga isolada. Depois, o próximo elemento fundamental que aparece é o dipolo elétrico, né. Na magnetostática, não há um monopolo magnético. Então, o primeiro elemento fundamental é o dipolo magnético. Então, o que acontece num átomo ou molécula? Né? Você tem elétrons circulando em torno dos átomos, né? Formando essas microcorrentes. Né? Você tem sempre essas linhas de corrente fechada. Você tem, por exemplo, o elétron. Olha o elétron como sendo uma esfera, certo? Que fica girando em torno de si. Ele tem um momento angular, né? Ora, uma carga girando, tá certo? Também dá origem a uma corrente, né? Então você tem um circuitozinho de corrente aqui. Elétron sozinho, que tem spin, certo? Você que tem momento angular, ele já tem um efeito elétrico, um efeito magnético, que é uma correntezinha elétrica, certo? Então são esses efeitos que a gente quer calcular, ou seja, um dipolo magnético simplesmente é um microcircuito desse de corrente fechada, ou qualquer que seja a forma, existe uma definição mais generalizada, né? Mas a gente vai analisar o comportamento, né, de uma espirazinha circular de corrente e ver o efeito magnético dessa espira. A gente quer depois pegar várias espirazinhas de corrente, ou seja, modelar os nossos átomos como sendo várias espiras de corrente e formar um sólido, né, que tenha uma certa propriedade magnética. Então, cada elemento do sólido vai ser um microcircuito, né, localizado, e o efeito magnético desse microcircuito que a gente vai calcular agora, né? No fundo, vai conceituar o que vem a ser um dipolo magnético. Por que dipolo? A gente vai ver, bom, a gente chama de dipolo porque tem o mesmo comportamento, né, a dependência do potencial desse elemento é semelhante ao potencial do dipolo elétrico. Cai como sobre R2 a dependência, né, e assim por diante. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aí Isso aqui é uma coisa que vale qualquer que seja o tamanho, né? Mas depois a gente vai particularizar para o caso em que as dimensões são pequenas em relação a... Vou botar aqui sistema de coordenadas. Em uma espira circular, né? Corrente.
potências, etc. Né? Então, nós temos aí uma espira de corrente, que circula uma corrente I. Define-se aí uma posição x', o elemento dessa espira. Então, aparece a primeira coisa aqui, o x', né? Localização do elemento de corrente. X', o raio da espira é A. Então, x' é um vetor A, AR', esse vetorzinho aqui, certo? Variável. Queremos observar o efeito na posição X, a uma distância R da origem. Estou misturando aqui cilíndricas com esféricas, né? Ângulo polar é θ. Linha, né, no caso. Desculpe, θ, né? Isso aqui é fixo, certo? θ é fixo, AR é fixo. O azimute do AR' é variável, vale filinha. Por outro lado, esse vetor X, aqui em cima aqui, né? Deixa eu fazer outro vetor X aqui. Vou apagar isso aqui. Não, deixa eu vou tirar esse alça aqui, peraí. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Deixa eu botar em mais luz. Vou tomar outra posição aqui para poder desenhar direito. Isso aqui dá certo. Deixa eu botar o cheirinho. Eu vou botar para lá. O cheirinho para lá. O X para cá, certo? Tem algum lugar aí. Lá para trás. Pronto. Passa. Então, do X. Então, quando eu projeto X, né, essa espelha está muito próxima, né, mas digamos que cai a projeção dentro do círculo aqui, a projeção de X cai aqui dentro, certo? Bom, isso é um ângulo polar θ, e isso subtende um azimute daqui para cá, certo? Que é φ. Tá? Φ é fixo, certo? Posição. As coordenadas desse ponto de observação são R, θ e φ. Aqui tem um vetorzinho radial de cilíndricas, a R, né? Tá? Muito bem, então os elementos mostrados aí. Bom, o potencial vetor dessa distribuição é simplesmente a expressão reduzida, digamos assim, da expressão mais geral, que é a integral de volume. Isso aqui daria integral μ0 I dl' sobre 4π módulo. A expressão mais simples, né? Em que x aqui é dado por RAR, né? X' é a AR', x é RAR daqui de novo, né? dl' é o elemento, esse elementozinho aqui, dl' seria a d', a φ. Certo? Então, todos os elementos aí. A integral então vai se tornar integral no azimuth, né? Para gerar todo o caminho, eu gero integral de 0 a 2π μ0 I a d', a φ sobre 4π. E aí aparece o módulo de RAR menos a R', certo? Então vamos tirar da integral todo mundo aqui que é constante, μ0 e a sobre 4π sai, certo? Integral 0 a 2π, e aí aparece o integral de um vetor em cima, e precisamos calcular esse módulo, né? RAR menos a R'. Certo? E usando a nossa álgebra vetorial, né? Todo escalar dele com ele mesmo,
raiz quadrada vai dar R2, módulo ao quadrado vai dar R2 mais A2 menos 2AR, todo escalado AR maiúsculo com AR'. E aqui você vem para cá e olha esse produto escalar, né? Decompõe AR em cilíndricas, vai ter uma projeção que é seno θ AR minúsculo e uma que é cosseno θ AZ, certo? Então, o AR é seno θ ARzinho mais cosseno θ AZ. Se eu fizer para escalar de AR com AR', vai ter AZ escalar R' dá zero, certo? Esse termo aqui vai embora. Fica só o AR minúsculo com o AR minúsculo linha. Vai dar aí aparece um seno θ e aparece para escalar, certo? E aqui para escalar é só olhar aqui, né? Para escalar de dois vetores é o cosseno do ângulo entre eles, né? O ângulo entre eles é φ menos φ', ou φ' menos φ, tanto faz. Cosseno, né? Tanto faz, certo? Vou botar φ menos φ para ficar. Φ é a variável de integração, vou botar φ na frente. Então isso aqui vai dar cosseno φ menos φ. Então só para ver que tipo de integral a gente tem que recalcular, né? A igual a μ0 sobre 4π, integral 0 a 2π, dφ a φ sobre R2 mais A2 menos 2AR seno θ cosseno de φ menos φ. Aí raiz, né? Pronto, é que até onde a gente pode ir no cálculo desse integral, certo? O integral não é trivial de se calcular. Esse integral pode ser calculado de forma exata, expandindo aqui em harmônicos esféricos, que está fora do objetivo do curso, né? Não pode calcular exatamente, né? Mas também podemos calcular de forma aproximada, né? Naquele regime assintótico, certo? Todo o problema da gente é essa raiz quadrada aqui, né? Se distrair a raiz, tirar essa raiz quadrada do problema, fica mais fácil calcular a integral. Então, e é esse o caso de interesse do Brasil para a gente, né? A gente quer saber de polo localizado, né? Em que a distância é muito maior do que o tamanho do polo, certo? Se não for esse caso, a gente calcula exatamente, né? Então, no regime em que R é muito maior que R, a gente vai poder ter uma expressão exata para essa integral. Bota R2 em evidência, né? Então, fica esse resto aqui todinho que é pequeno em relação a R2. Você vai ter aí, se eu botar no numerador, né? Vou botar isso aqui em cima, menos 1/2, certo? Isso aqui elevado a 1/2 embaixo, passa para cima, fica menos 1/2. Bota R2 em evidência, R2 elevado a menos 1/2 dá R2 a menos 1. Vai dar 1 sobre R. Vai dar algo assim, 1 mais delta elevado a menos 1/2. Com delta sendo dado por quem? Pela razão ali. Isso aqui todinho sobre R2. Certo? No pior caso, no melhor caso, isso aqui é da ordem de A sobre R, né? Outro termo é a ordem quadrática ainda, menor ainda. Sabe? Vai manter, esse termo aqui vai dar contribuição zero, mas a gente vai manter ele, só para ver isso aí. Mas é isso aqui que a gente tem, ó. Delta, em que delta é um número muito pequeno, certo? Delta é muito menor do que 1 em módulo, né? Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Aproximadamente em primeira ordem, 1 sobre R, 1 menos delta sobre 2. Tá? Então observa, né? Aparece, então na integral, vou botar aqui embaixo, fica melhor. Fazer assim.
Bom, vão aparecer termos que não dependem de filinha, porque é integral em filinha. Esse termo aqui não depende de filinha, certo? A2 sobre R2 e 1 também não, né? 1 menos A2 sobre R2 não depende de filinha, certo? Então você vai ter integral em filinha dessa quantidade. Na verdade seria aqui. Tem mais um sobre R aqui, né? 1 sobre R, né? Vezes 1 menos isso, né? Então isso aqui daria 1 sobre R. E aqui tem 1 menos A2 sobre 2R2, né? Tem uma primeira integral que é isso, sai da integral, depende de 0 a 2π. Certo? Primeira integral é o termo DC, digamos assim, que não depende de filinha, né? A segunda integral vai ser menos com menos mais, né? 2 com 2 cancela. AR sobre R2 dá A sobre R. Sendo θ fixo. Então vai ficar A sobre R mais, né? Seno θ integral cosseno de filinha menos φ a filinha de filinha, tá? 1 sobre R, deixa eu ver. Ah, tem 1 sobre R da frente, né? Esse 1 sobre R é aqui, que eu esqueci, então tem mais um R que aparece aqui, certo? Tem um R2 aqui, certo? Pronto, essa primeira integral dá quanto? Integral do vetor variável afim de filinha. Ele depende só de quem? Seno de φ menos seno de φ na direção x, cosseno de φ na direção y, integral dá zero. Que é a soma, né, de todos os vetores. Se você somar todos os vetores, dá uma resultante dupla, né? Eles são todos exponenciais, né? Esse aqui já não dá zero, porque isso aqui depende de filinha, certo? Isso aqui também, né? Então ele vai ter que expandir isso aqui e calcular, certo? Você vai usar o fato que a filinha vale menos seno filinha x. Aí para calcular você tem que decompor em cartesianas. Mais cosseno filinha AY. E expõe o cosseno da diferença. Cosseno, cosseno. Cosseno A, cosseno B mais seno A, seno B, né? Então você tem aqui 4 termos, 2 com 2 termos, né? Vezes 2 termos, dá 4 termos, né? Dá 4 termos. Dá 4 termos, certo? Esse vezes esses dois dá 2 termos, mas esse aqui dá mais 2, dá 4 termos. O produto dos dois. Então observe, né? Você vai ter integral disso, vou fazer aqui, certo? Desse produto aqui, dessas duas funções, você tem cosseno de filinha, seno de filinha, certo? Nós teremos também, de novo aqui, seno filinha, cosseno filinha. Integrais cruzadas, tá certo? Seno filinha, cosseno filinha. Então vai aparecer a integral de 0 a 2π, seno de filinha, cosseno de filinha, de filinha. Quanto é que dá essa integral? Essas funções são ortogonais, certo? Ortogonalidade de funções, né? Essa função aqui dá seno ao quadrado sobre 2, né? De 0 a 2π dá 0. Tá? Mas essas são funções ortogonais, na álgebra vetorial, álgebra linear, né? Essas funções são funções ortogonais, no espaço de 0 a 2π, certo? Dá 0 a integral. Se eu botar seno de filinha, seno de 2 filinhas, dava 0. Seno de filinha, seno de n filinha, com n diferente de 1, dava 0. Porque são funções ortogonais. E seno e cosseno são funções naturalmente ortogonais. É o produto a integral do produto dá zero. Né? Então, essas integrais aqui são nulas, né? Então, você tem agora a integral de cosseno ao quadrado.
integral de seno ao quadrado. Uma integral de cosseno ao quadrado de φ, né? Só para a gente ver as integrais aqui. Cosseno ao quadrado de φ, dá quanto? Isso aqui é 1 mais cosseno de 2φ sobre 2 de φ. Integral do cosseno de 2φ dá 0, né, que dá seno de 2φ, né? E dá 2 que dá 0, então fica a integral de dφ sobre 2 que dá π. Mesma coisa para seno ao quadrado. Também dá π, certo? Em resumo, então vamos lá. 4 integrais. A integral vai dar cosseno de φ vezes π a y, uma integral, certo? E a outra vai dar quanto? Menos seno de φ vezes π a x. Então a integral aqui vai dar essa aqui, certo? Cosseno de φ vezes π em evidência a y, menos seno de φ vezes π a x. Que vetor é esse aqui? Menos seno de φ a x mais cosseno de φ a y. Quem é? O vetor azimutal subtendido pelo ponto de observação, certo? Né? Menos seno de φ a x mais cosseno de φ a y. Né? Certo? Ou seja, então, resumindo, né? Você vai ficar com A ao quadrado, R ao quadrado, μ0 sobre 4π, e aparece π a φ. Aqui, vai dar isso aqui. No regime assintótico, ou seja, R muito maior que A. μ0, vou deixar o π lá, e π a 2, a φ, sobre 4π, R2. Qual? Esse termo inicial deu 0, né? Eu tenho o seno teto que eu esqueci. Cadê o seno? E π a 2, seno teto a φ, né? Falta alguma coisa? Não, deixa eu ver. Tá certo, né? É, tá certo. O A2 sobre R2, 4π, μ0 e π. Apareceu um seno teto que eu esqueci. Seno teto a φ. O potencial vetor, ele é, na verdade, ele é uma réplica da distribuição, né? Na verdade, não só longe, também perto, certo? Mesmo perto ou longe, sempre ele é parecido com a distribuição, ele é o espírito da distribuição, digamos assim, certo? Ele aparece de forma assim, reproduz, né? Aquele formato circular, certo? Mas para grandes distâncias, o que a gente observa? O seu vetor varia com quem? Sobre R2. Outra coisa. Varia com sobre R2, né? Característico do campo dipolar. O campo dipolar, por natureza, a função potencial a ele associada cai com o quadrado da distância. Se fosse monopolo, caia com o inverso da distância. Dipolo quer dizer, é mais fraco o efeito, cai mais rápido. Certo? E aí tem a natureza vetorial, tem o vetor a φ, certo? E aparece essa grandeza aqui que dá a intensidade do efeito. Quão forte é o efeito? É o produto da corrente vezes a área. Então ele define o momento de dipolo magnético para representar exatamente essa quantidade aqui. Só que a coisa é vetorial, certo? Ou seja, quando a gente faz isso, eu tenho que, de alguma forma, saber que ela está fazendo isso. Né? Que ela está circulando em torno do eixo Z, no eixo Z positivo, digamos assim. Né? Então ele define o momento de dipolo magnético. Por definição, para essa distribuição seria I vezes a área, que é π a 2. E para você saber o sentido de rotação da corrente, você tem aí para onde o polegar está apontando. Certo? Pega a corrente, faz isso, você descobre. Né? Então a magnitude é essa aqui, ou seja, aqui é a unidade de ampere vezes área, metro quadrado. Né? Isso aqui na realidade é I vezes S, certo?
Pode-se mostrar que um dipolo com definição mais generalizada, aqui não vai explorar isso aqui, mas a definição mais generalizada é qualquer que seja a forma da espira, tá? O efeito é dado por esse produto aqui, onde essa é a área. Mesmo que ela tenha uma área regular, calcula essa área, o vetor, área ortogonal, né, no sentido de rotação da corrente. Então você tem aí, se você fizer o produto das duas qualidades, você tem uma dipolo dessa grandeza. Ou seja, com isso, observe que isso aqui é M seno θ φ. M0, isso aqui, né? Magnitude M, né? Seno θ a φ. 4πr2. Na realidade, isso aqui é o produto vetorial. Vou olhar aqui a figurinha. Então, vetor unitário, certo? AR. Vetor diretor. Aqui está o manipolo. M. Produto vetorial dessas duas quantidades vai dar M vezes 1, seno θ, vetor ortogonal aos dois, que é aqui. Porque é seno do ângulo, né? Produto vetorial, produto de vetores, do módulo de vetores, sendo do ângulo entre eles, a direção ortogonal, que dá o afim. Então isso assume aquela forma cartesiana que a gente já então nós teremos aí uma forma clássica, certo? Você vê a semelhança da grandeza vetorial né? Observem que a natureza é mais importante. Para reconhecer que o efeito é um efeito de dipolo, é perceber que a variação é com o inverso quadrado da distância da grandeza intermediária. A grandeza final é o campo B, certo? B igual a rotacional de A, né? Observe a semelhança disso com o potencial escalar elétrico, de um dipolo elétrico, né? P escalar AR, só que aparece uma opção zero aqui, mas é a mesma coisa, R2, né? Dipolo elétrico, dipolo magnético, a natureza vetorial, porque isso aqui é potencial escalar, né? Isso aqui dá um vetor, e é um vetor circunferencial. Então essas coisas são semelhantes. Se vocês calcularem o rotacional de A, né? Vocês vão obter B, certo? Rotacional pode ser calculada de forma... Vocês podem calcular formalmente usando a expressão por nábula. AR, DDR. Vocês podem fazer isso, né? Teta sobre R, DDT e calcularem. Mas a φ é seno θ de φ. Pode aplicar isso nesse produto vetorial e sobre R2 e fazer por regra da cadeia, fazer formalmente, aplicando direto, sabendo as derivadas dos vetores, tá certo? Coisa que a gente já fez anteriormente, percebendo que isso aqui no fundo, apesar de estar assim, né? Isso aqui é seno θ em cima e R2 embaixo, não depende de φ, essa derivada aqui não vai ser necessária, que essa função aqui não depende de φ. Tá? Você tem essas duas derivadas para calcular, eu deixo vocês fazerem isso como exercício, certo? Calcular B e mostrar que dá isso aqui, ó. M0 sobre 4πr3, mesma expressão que a gente obteve no campo do dipolo elétrico. M escalar AR menos M. Tá?
O B de um dipolo magnético é dado por essa expressão. O campo elétrico de um dipolo elétrico é dado por essa expressão aqui. Exatamente a mesma, certo? Observe que a natureza vetorial dos dois é idêntica. As linhas de E são idênticas às linhas de B. Só tem uma pequena diferença. As linhas de B são verdadeiramente fechadas. As de E não, começa na carga positiva, termina na carga negativa. Deixa eu fazer aqui um desenho, certo? Esse é o nosso dipolo elétrico, né? Se você olhar de longe, você vê a curvatura das linhas, né? Obedece a uma equação, certo? Tem essa forma aqui, né? Olhando de longe, isso aqui está um ponto praticamente, né? Se você olhar de muito longe, você vê um ponto e as linhas se fechando, né? O dipolo elétrico, certo? O dipolo magnético, na realidade, as linhas de fato se fecham. Aqui está a espira, né? As linhas de B são assim. Muito longe, né? Isso aí vai ser um ponto. E as linhas de B são mais ou menos assim. Né? Assim por diante. As linhas de campo B fazem isso aqui. Certo? Espira, né? As linhas que se fecham, certo? Fazendo isso. Então, nós acho que a gente vai parar por aqui, certo? E daí na última aula, quinta-feira, fecha com essa parte magnetostática. Então o que a gente vai fazer agora é pegar agora uma coleção de dipolos magnéticos, né? Então, definir uma função de densidade de dipolo magnético e a magnetização, e aí entrar na matéria magnetizada para poder completar a magnetostática. Né? Uma pergunta, pessoal? Ok? Ficamos por aqui.